Queridos irmãos, hoje a igreja solenemente inicia o santo tempo da Quaresma. 40 dias para, mais uma vez, reformarmos a nossa vida. E a igreja inicia esse tempo lançando cinzas sobre as nossas frontes. É um gesto bíblico, um gesto forte, um gesto que fala sobre a precariedade da nossa condição humana. Porque faz referência àquelas palavras ditas por Deus a Adão: tu és pó e ao pó retornarás. Nós somos pó, nós somos cinzas. E a nossa vida vai passar, já está passando. Ela se esvai. Lentamente, mas se esvai. E com ela se esvaem todas as nossas impressões, tudo aquilo que nós temos nesse mundo. A glória do mundo passa, nos diz o sábio. Gloria mundi fugit. E de fato é assim. Porque quando chegar a nossa hora, nós seremos despejados dessa vida como um inquilino inadimplente, é expulso da sua casa. E aí já não haverá mais tempo, não haverá mais nenhum tipo de possibilidade de emenda, e tudo terá passado. Tudo terá passado. Essas coisas para as quais a gente dá tanta importância terão passado, terão acabado para nós. E é por isso que o tempo da Quaresma nos ajuda a olharmos para este mundo como um cenário de grande ilusão. São Paulo diz que a figura deste mundo passa. É como um cenário que um dia será recolhido. Então, nós vamos perceber a verdade da nossa alma, a verdade de quem é Deus, a verdade de que a nossa condição é tão frágil. Nós somos como um fiapo de vida, que um dia evaporará na direção de Deus, e que se não tiver encontrado nele a sua verdadeira razão de existir, se verá improvisamente vítima dos mais terríveis e irretornáveis enganos. Por isso, nós precisamos olhar para esse mundo e discernir que nós estamos envolvidos em aparências. Essas aparências são desmascaradas por essas 3 disciplinas que Jesus nos apresenta no início do capítulo 6 de São Mateus. Estávamos lendo nos domingos passados o capítulo 5, a primeira parte do Sermão da Montanha, que nos fala de uma moral elevada que nós temos que ter, justamente penetrando na sabedoria dos mandamentos. Agora Jesus descortina para nós os horizontes da vida espiritual, ensinando-nos a viver sabendo que este mundo passa.
E o primeiro engano é desmantelado pela esmola. Jesus já nos coloca de sobreaviso contra a vanglória, que no fundo é o tema que perpassa todas essas 3 disciplinas espirituais. Cuidai para não praticar a vossa justiça diante dos homens, para que eles os vejam. Cuidado com a vanglória, ela é ilusão. Nós não somos nada. Nós somos cinzas. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o nosso olhar tem que estar voltado para Ele. Não para a terra, para o céu. Não para as coisas transitórias, mas para as permanentes. Não para as temporais, mas para as eternas. E por isso ele diz, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Quem são os hipócritas? O que significa a palavra hipócrita? Hipócrita, no grego, significa tão somente mascarado. O que Jesus está dizendo é: deixa essas máscaras caírem. Percebe que a tua vida diante de Deus é um flagrante. Ele sabe quem tu és. E muitas vezes nós nos recobrimos com uma falsa moralidade, para dar a aparência de que somos melhores do que de fato somos. E quantas pessoas, às vezes, são mais estéticas do que éticas, e por isso elas se recobrem com um verniz do Evangelho, com uma aparência de honestidade, quando por dentro não é nada daquilo. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. De modo que a tua esmola fique oculta e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Pratica a esmola. Desinstala do teu coração a ganância do ter. Porque ela é ilusória. Nós não temos nada. Na hora em que nós morrermos, até a roupa do nosso corpo será comida pelos vermes. Você luta para ter uma casa maravilhosa, para ter um carro do ano, para ter um bom celular, para fazer com que a sua conta bancária esteja gorda. Quando você for desalojado, isso tudo vai ficar para trás. Você vai ter que largar de improviso tudo. Você vai ser expulso, como um demônio é expulso do corpo de um energúmeno, você vai ser expulso das suas posses. Então você vai perceber que você não tem nada, que isso é apenas ilusão. Por isso começa a se desfazer desse sentimento exacerbado de posse. Dá, compartilha, oferta, seja generoso, larga essa mesquinhez. Isso que te faz ser tão calculista, tão cioso de guardar para si. E às vezes nós guardamos tanta coisa para nós, tantas coisas inúteis. Sapatos que não usamos, roupas que não vestimos, objetos que são apenas quinquilharias amontoadas, que só darão trabalho para os outros quando nós morrermos terem que jogar fora.
esse amor ao dinheiro é só uma ilusão. E quando você se desprende dele, então, diz Jesus, quando orares, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens, que fazem esse teatro boçal para aparentarem piedade. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto. Este quarto é aquilo que Santa Catarina de Sena chamava de a cela interior. Este quarto é esse recanto no íntimo da nossa alma, para o qual nós temos que nos recolher. Mas o homem que está por demais preso pelas preocupações externas jamais conseguirá entrar no seu íntimo para estar a sós com o Pai. Ele será solicitado pelos cuidados, pelas apreensões, pelas ansiedades, pelas oportunidades, pelos trabalhos, pelas correrias, pelas agitações. Não se conseguirá pôr neste quartinho. Jesus está nos comparando com o templo de Jerusalém, que lá no fundo tinha um quartinho chamado Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. É daí que São Paulo depois diz que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Mas lá naquele quartinho, da parte espiritual da nossa alma. E é nesse quartinho em que, longe das figuras que passam, nós entramos em comunhão íntima com o Deus que é semper idem, sempre o mesmo, eterno, imutável, inabalável. Mas tantas coisas nos puxam para fora. E o homem moderno está sendo adestrado para viver de ilusões. As ilusões das redes sociais, as ilusões da televisão, das séries, as ilusões dos jogos, as ilusões dos sons, da multiplicidade de estímulos e informações que nos deixam o tempo todo como a namoradeira à janela da alma. Sempre vendo imagens, figuras, fantasmas. Como é difícil recolher-se. Há uma guerra a ser travada para que nós possamos redescobrir a interioridade, voltarmos para a essência. Isso é quaresma. É deixar o bulício e ir para a paz. É estar a sós com o Pai. É descobrir o que significa efetivamente oração para Deus. É viver entendendo que nós somos dependentes dEle. Nós precisamos dEle para tudo. É por isso que eu oro, porque eu tenho a humildade de reconhecer que eu sou precário, eu sou cinza. Só Ele tem poder, só Ele tem graça, só Ele tem força, só Ele tem vida, só Ele é subsistente. Todos nós precisamos dEle,
da luz do ser, da luz da vida, da luz da graça, que dele emana como a luz emana do sol. Que loucura passar a vida sem ser alguém que mergulha no oceano da oração. E então, quando eu me torno uma alma interior, que eu descubro que é preciso jejuar. Quando jejuar diz, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas, eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Esse é o jejum de quem não entende a função que a penitência e a mortificação têm no homem espiritual. Um homem espiritual, porque entendeu que tudo aqui é enganoso, é ilusório, ele se vai desfazendo dos prazeres, dos contentamentos, das satisfações, dos gozos. Ele vai deixando isso para trás, ele foge disso como o diabo foge da cruz, porque ele não quer ser amarrado, ele não quer ter alças. E quando nós nos tornamos escravos dos prazeres, nós nos tornamos reféns daquilo que está do lado de fora. Mas é quaresma. E Deus te quer libertar de todos os sequestros, de tudo aquilo de que você se tornou vítima, como um cão que vive salivando ao cheiro dos atrativos do paladar. É o homem que vive necessitado do prazer da libido, da satisfação gastronômica, do gozo de si mesmo. Deus é espírito, eu tenho que jogar para fora tudo isso. Essa é a minha alegria, essa é a minha leveza. Por isso Jesus diz, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Por quê? É na medida em que eu largo essas coisas, e eu me desencanto com esses prazeres evanescentes, passageiros, e na medida em que eu entendo que eles são apenas pequenas compensações dadas para que eu viva longe de Deus, que eu entro pelo caminho da cruz e da penitência, e da privação e da austeridade, com a alegria de quem entra numa festa. Eu não quero ficar prisioneiro de nada nem de ninguém, eu quero ter a liberdade de voar. Eu quero ter o descompromisso de precisar o tempo todo ficar mendigando uma satisfação para me sentir feliz. Eu não necessito disso. Eu aprendo a me desfazer desse olhar predatório de quem olha para uma chance de obter prazer e cai sobre ela como um lobo sobre o cordeiro, querendo tirar, querendo sentir, querendo obter. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Nós precisamos chorar os nossos pecados, como diz Joel, abandonar, inclusive, aquelas coisas que nós consideramos mais importantes, nesse tempo favorável, nesse dia da salvação, que é o tempo quaresmal.
para ter um encontro com Ele. Até quando você vai se esconder dele? Até quando você vai estar por detrás desse biombo, das suas bobeiras, desse espírito sarcástico, desse ânimo que parece zombeteiro, escarnecedor, mas que esconde tão somente um medo de enfrentar o que é eterno? Até quando você vai levar as coisas como se elas fossem uma brincadeira, um passatempo, um jogo? Não! É a nossa eternidade que está em jogo. Mas não é apenas a eternidade. O que está em jogo também é essa vida, porque viver aqui sem conhecer a Deus não é viver. É ser distraído. Exatamente como os judeus sofriam nas mãos dos nazistas. Eles contratavam pessoas para tocarem música judaica. Eles faziam com que eles fossem para os campos de concentração, pensando que aquilo iria passar, e davam um contentamentozinho aqui, uma compensaçãozinha lá, e eles mesmos iam se iludindo, pensando que ia estar tudo certo. Quando eles entravam nas câmaras de gás, havia música judaica, não sabiam que iam morrer, e morreram. Acorda desse engano. Desperta dessa ilusão. Satanás tem te iludido com ilusões. Sim, isso é contraditório, é redundante, mas é isso. Ele coloca músicas, diversões, passatempos, distrações, para que você caminhe alegre para a sua condenação. Para que você vá feliz, realizado, para o buraco do inferno, da onde você não vai sair. Ele te deixa o tempo todo contente, nesse tipo de felicidade espasmódica, fugaz. Você nem percebe isso. Vai sendo levado de uma distração para outra, como um animal é levado para o matadouro, com iscas. Acorda. Olha para o teu Deus. Para de se proteger dele. De se defender da verdade. De se colocar na presença dele como alguém que, entrincheirado, está a salvo de um inimigo. O teu inimigo é bem outro. É hora de se converter. É hora de virar cristão de verdade. É hora de parar de ser católico de IBGE, se é que isso um dia já existiu diante de Deus. É hora de voltar para Deus de todo o coração e buscá-lo como um desesperado, sedento, busca a água. É hora de vir à presença dele. Você vai colocar cinza sobre a sua cabeça daqui a alguns instantes. Que elas não sejam apenas um ritual. Que ela seja um sinal de um coração contrito, quebrado, esmigalhado, pulverizado, de um coração que se sabe e se sente radicalmente precisado desse alguém que nós chamamos de Deus.